Este é o tema do dia. O anunciado déficit de 30 bilhões no orçamento da a confissão da falência do governo brasileiro, a confissão da sua incompetência, a confissão dessa tragédia da administração financeira adotada pelo governo do PT nos últimos anos no Brasil, o que leva opositores a afirmar houve um estelionato eleitoral, porque esta realidade era escamoteada durante a campanha de 2014. Senhor presidente, o que o governo quer agora é transferir ao Congresso Nacional a responsabilidade que não é do Poder Legislativo. O governo encaminha um orçamento com déficit de 30 bilhões e espera do Congresso a solução. É surreal, é inusitado, é uma postura estapafúrdia de quem governa o país. Quer transferir a sua herança maldita para o Congresso Nacional. Na verdade, o que o governo quer, o Congresso não pode oferecer. O que o governo quer é a mágica. Quer que o Congresso Nacional faça a mágica de jogar recursos nos cofres da União. Quer que o Congresso Nacional faça o milagre de gerar recursos para o Poder Executivo gastar, como se isso fosse possível. Na verdade, o que quer o governo é que o Congresso assuma a responsabilidade do aumento da carga tributária no país, que já esmaga os setores produtivos e o povo brasileiro. Quando o governo anunciou a recriação da CPMF, o fez exatamente para cobrir esse rombo que ele anuncia de 30 bilhões no orçamento do próximo ano. Ora, é um escárnio falar em recriar a CPMF, porque ela já foi, inclusive, recriada com outra denominação. Em 2007, dezembro, o Congresso Nacional correspondeu à expectativa do povo brasileiro, o Senado Federal, e derrubou a CPMF, impedindo a sua prorrogação. Ocorre que já em janeiro, o governo adotou providências para recuperar o que perdera. Avaliava-se em 40 bilhões de reais a arrecadação com a CPMF. Em janeiro, o governo aumentou a alíquota do IOF e alterou as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários, o IOF. E alterou as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito. Com isso, o governo voltou a arrecadar os 40 bilhões ou mais. Portanto, é mistificação. O governo mistifica, engana, escamoteia a verdade quando afirma que perdeu 40 bilhões com o fim da CPMF. Perdeu num dia e recuperou no outro. Tanto é, senhor presidente, senhores senadores, eu trouxe em mãos, apresentei um projeto de decreto legislativo, o de número 10, exatamente com o objetivo de tornar sem efeito, o objetivo de suspender o decreto número 6.345, de 4 de janeiro de 2008, do governo. Portanto,
se não me falha a memória, no dia 13 de dezembro de 2007, o Senado extinguiu a CPMF. E no dia 4 de janeiro de 2008, embora tivesse assumido o compromisso com a oposição de não elevar alíquotas, o governo não cumpriu esse compromisso. O governo negociou, através da sua liderança no Senado, com a oposição, a manutenção da DRU na educação, com o compromisso de não elevar alíquotas de impostos para compensar a ausência da CPMF. Não cumpriu esse compromisso e, no dia 4 de janeiro, determinou, através de decreto, a elevação da alíquota do IOF e das contribuições sobre o lucro nas empresas. O governo é inseguro, contraditório e incoerente. Anunciou a criação da CPMF como fato consumado e, logo depois, recuou. E agora quer transferir para o Congresso Nacional a missão de, através de uma mágica, buscar recursos para tapar os buracos abertos pela sua própria incompetência. A LDO de 2016, ainda pendente de deliberação na Comissão de Orçamento, tem a obrigatoriedade de contemplar o equilíbrio entre as despesas e receitas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o governo ignora isso. A proposta orçamentária, de acordo com a Constituição, deverá chegar ao Congresso com o déficit já anunciado de 30 bilhões, muito embora não se sabe a magnitude desse rombo. São pedaladas no orçamento? Qual é a natureza desse rombo? O governo se apresenta no escuro e transfere ao Senado a responsabilidade por uma missão impossível. O orçamento da União chega com o corte de 10 ministérios anunciado na semana passada. Essa pergunta, senadora Thaís, o governo anunciou que cortaria 10 ministérios. E, evidentemente, se cortasse 10 ministérios e cargos comissionados, ele eliminaria despesas, reduziria despesas correntes. E, portanto, o orçamento teria números alterados. Então, a indagação que devemos fazer hoje, o governo já está considerando nesse orçamento o corte desses 10 ministérios ou não? Cabe ao governo responder. Nós já fizemos referência que o governo não pode considerar perda de receita a extinção da CPMF. Já disse aqui que o governo editou um decreto elevando o IOF e a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre o sistema financeiro. Buscou volume de recursos, portanto, igual ou superior à CPMF, como já disse. Depois do anúncio do corte das pastas, do corte de cargos e da eventual nova CPMF, esperamos que o governo recue também em mais essa pedalada fiscal. O governo improvisa sempre e, lastimavelmente, improvisa muito mal. Não é um bom improvisador esse governo, ele não é bom de improviso. Enfim, senhor presidente, concluído o nosso tempo, queremos manifestar a nossa modesta opinião sobre o comportamento do Congresso. Não aceitar essa missão. Essa missão não nos cabe. Mágica, milagre, para produzir recursos e encaminhar aos cofres da União, é missão impossível. Não nos cabe também aceitar aumento de impostos, criação de impostos. Não nos cabe permitir ao governo sacrificar ainda mais
o já sofrido povo brasileiro, especialmente os setores produtivos, produzindo essa escalada de desemprego no país sem precedentes na nossa história. Muito obrigado, senhor presidente.